Estou aqui hoje no estúdio do Advogue TV, recebendo o Rafael Couto, que já é velho amigo aqui da casa, já esteve aqui conosco, batendo um papo, e Fernando, que é da Habib Advocacia, advogado da Habib Advocacia, Fernando Moura. Sejam muito bem-vindos, e nós vamos falar hoje sobre gratidão. Gratidão, que é um tema que Rafael Couto vem fazendo muitas palestras e palestras exitosas. E lá do outro lado nós temos aqui, operando por trás das câmeras, nosso amigo Felipe Rodrigues, que hoje também vai falar conosco, não é, Felipe? Eu tô aqui também, viu, galera? Vou participar dessa vez. Pronto. Rafael, gratidão, Rafael. Começando com você e cumprimentando, e deixar que vocês cumprimentem primeiro, né, o nosso público, e falar sobre gratidão, é claro que é uma coisa muito importante, tá? Então, faça as considerações e uma abordagem inicial aí sobre o que você vai falar sobre gratidão. Primeiro, meu bem, eu quero dizer que é um prazer estar voltando a essa casa, né, da Advogue TV. Eu me sinto uma grande honra aqui. Me sinto muito em casa diante da nossa amizade, diante da consideração e carinho que vocês têm por mim também. Então, quero dizer que é um grande prazer. Prazer também estar aqui com meu amigo também, Fernando. Um grande prazer, uma grande gratidão também, né? Já que vamos falar bastante sobre gratidão, uma grande gratidão poder estar mais uma vez aqui batendo um papo, compartilhando conhecimento e, acima de tudo, agregando conhecimento e agregando valor ao nosso público. Que bom. Fernando, e você? Qual é a sua maior gratidão na vida? Olha só que pergunta. É uma pergunta profunda, em que pese seja uma pergunta simples, né? Mas a maior gratidão é ter tido a oportunidade de conhecer pessoas e de conviver com essas pessoas. E devo dizer, sou uma pessoa de muita sorte, porque ao longo de toda a minha vida eu sempre conheci pessoas que foram importantes e que trouxeram coisas boas para mim. E espero também que nessa trajetória eu também tenha podido contribuir com coisas boas para essas pessoas também. E, claro, Dr. Wadi, Rafael, né, que tive o prazer de conhecer, tive o prazer também de ouvi-lo em uma de suas palestras. Uma ou duas, sabe? Se não me engano, 2 palestras suas. Também um profissional brilhante. Dr. Wadi, nem se fala. É o nosso líder aqui no Advogue TV. E um grande amigo, um grande colega. Então, é um tema palpitante que espero que todos gostem. Então, Rafael, agora, gratidão, né? Sim. Eu pergunto, e a sua maior gratidão? A vida. Em primeiro lugar, gratidão a Deus pela minha vida. Gratidão a meus pais, porque eles deram oportunidade também de eu estar aqui hoje. E gratidão também, principalmente, pelas coisas simples da vida. Os pequenos momentos que muitas vezes a gente não dá o devido valor, tem um valor incrível. Vou dar um exemplo. Faltou luz, não lembro se foi segunda-feira ou terça. Foi terça-feira, né? E aí, de repente, eu fui esquentar ali um alimento que eu estava com fome e não consegui ligar. E todo dia, via de regra, nós temos luz em nossas casas. Então a gente consegue ligar nossos aparelhos elétricos, seja o fogão, seja um celular também para carregar. Então olha só o valor da eletricidade. Então a gratidão por todas as coisas simples da vida que talvez a gente não se dê conta do seu devido valor. Verdade. E você? Qual é a sua maior gratidão? Fala aí. Você vai responder também, hein? E Felipe, Felipe? Qual é a sua maior gratidão? Diga aí. Minha maior gratidão, doutor, com certeza é ter saúde, ter família, né? Eu não perdi nenhum parente próximo meu até hoje. Meu pai e minha mãe, ambos estão vivos, com saúde, meu irmão também. E tá empregado, tá trabalhando, tá sendo útil aqui, tá trabalhando com o que eu gosto. Com certeza é uma coisa que me deixa muito grato, assim, de estar participando aqui do projeto também, que é um projeto incrível. É isso aí. Felipe, foi uma coisa interessante, a saúde. A gente recente ainda, a gente passou por uma questão da Covid. Verdade. Assim, meus sentimentos, de repente, se você perdeu algum parente, você que está nos vendo aí, perdeu algum parente, ou teve alguma complicação maior por conta da Covid, algum amigo próximo, alguém próximo, realmente foi algo muito reflexivo para todos nós, momento reflexivo. E naquele momento a gente viu muitas pessoas tendo boas atitudes, atitudes realmente incríveis, de ajudar o próximo, de contribuir da maneira que tinha. E que tipo de aprendizado nós podemos extrair também de todas essas situações? Muita gente não está mais aqui entre a gente. Perdeu a vida, a mãe perdeu um filho, perderam um irmão. Então, primeiro ponto, vamos ser gratos,
simplesmente por estarmos vivos. Verdade, verdade. Não é, Fernando? Esse período de 2020, 2022 foi um período na nossa geração, né, na geração do meu pai, até do meu avô, foi inusitado, né? Ninguém estava preparado para isso, pegou todo mundo de surpresa e eu costumo sempre achar que o copo está meio cheio, né? Eu sou um otimista por natureza. Então eu acho que a gente tem que, de alguma forma, extrair dessa situação o que de melhor a gente puder extrair, né? Nós estreitamos alguns laços com familiares, também me solidarizo com aqueles que perderam, mas saibam também que a gente precisa também superar isso, virar a página, né? Nos prepararmos melhor para situações que possam similares, né? Que possam vir a acontecer, né? E entender o valor da vida realmente, olhar o próximo, né? como um irmão, né? Minha mãe me diz uma coisa que eu acho incrível. Ela uma vez disse para mim assim: meu filho, as pessoas não podem ser invisíveis aos olhos das outras. Nós temos que olhar a pessoa que está do nosso lado, nós temos que ter a empatia, nós temos que ter o desejo, né, de fazer o que for possível, né, para o próximo, para ajudar, para colaborar. E isso é importante. Se você não puder fazer nada, um pensamento positivo, um gesto de carinho, compreensão, um sorriso. Para muita gente isso é mais do que suficiente, né? Um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, né? E tudo isso gera gratidão de ambas as partes, né? E o senhor, doutor? E o senhor perguntou para todo mundo o que o senhor é grato. Vamos Conta aí lá. pra gente. Gratidão. Então, essa gratidão, primeiro, né, por Deus, né, por Deus ter me dado vida, saúde, pela família, gratidão pela minha família maravilhosa, que Deus me abençoou. Pelos amigos, eu acho que para mim os amigos é extensão da minha família, os amigos, porque o que acontece? A família você não escolhe, mas os amigos você escolhe. Então você percebe que os amigos que você escolhe, eles têm importância fundamental na sua vida. Então sou grato pelos amigos que tenho, grato pelo meu trabalho, sou grato pelo meu trabalho, gosto muito do que faço e assim, em tudo sou advogado e tenho esse projeto aqui, também sou educador, professor, são tantas e tantas atividades e gosto de todas elas, gosto de tudo que eu faço, até porque elas se conectam, sim, né? sim. Elas se conectam, existe uma sinergia entre cada coisa que faço. Então é isso, grato pela vida, grato por cada dia. Eu acho que você tem que ter e viver uma vida o mais leve possível. E como é que você vive de forma leve? Fazendo o que você gosta. Todo mundo deve fazer o que gosta, porque eu digo sempre o seguinte: e claro, todo mundo tem uma atividade, né? Todo mundo tem um trabalho a realizar, sempre tem. Quem ainda está na fase de estudo, ele tem de segunda a sexta ou a sábado se dedicar ao estudo, ele tem sempre alguma coisa para fazer, que é pensando no seu progresso pessoal, na sua evolução constante, né? Todos nós temos que evoluir. Quem trabalha também é uma evolução pessoal, uma evolução profissional, então você tem que amar o que você faz. Você imagina alguém que chega domingo à noite e começa a pensar: caramba, amanhã é segunda-feira, poxa, e começa a se sentir triste. É uma pessoa infeliz, tá? Então, assim, ninguém merece isso. Você tem que, domingo à noite, ficar animado e dizer assim: amanhã é segunda, amanhã eu vou trabalhar. Não é tão bom você ter algo para fazer, você trabalhar, chegar segunda-feira, você ficar animado porque você tem um trabalho para fazer, né? Ou você tem uma escola para ir quando tantos querem ter a oportunidade de estudar, né? Então é importante você ser grato por tudo. E é importante você amar aquilo que você faz, sempre, não é verdade? E a grande questão também é que a gratidão, existem estudos científicos que comprovam os benefícios da gratidão. Inclusive eu sou pós-graduado em psicologia positiva na PUC. E o tema que eu escolhi foi justamente a gratidão, por entender a importância desse tema das nossas vidas. Eu vou falar bem brevemente aqui, quem conhece minha história sabe os desafios que eu tive, até questões ligadas à timidez, saúde principalmente. Então teve uma patologia que eu tive, por exemplo, que eu não sabia nem mesmo se eu ia voltar a andar ou não. Então fiquei um período sem poder caminhar. E eu entendo o seguinte,
que pequenos gestos, como por exemplo, todos nós estamos aqui, pelo menos temos nossas pernas e podemos caminhar, como uma simples caminhada tem um valor muito grande nas nossas vidas. E foi por isso que eu fui estudar realmente o tema da gratidão, de maneira científica também, na pós-graduação em psicologia positiva. E a realidade é que a gratidão, segundo pesquisas, contribui na nossa felicidade, contribui na nossa satisfação pessoal e contribui também na produtividade. Ou seja, se você deseja ser mais feliz, se você deseja ter maior satisfação com a vida, se você deseja ser uma pessoa mais produtiva, até financeiramente falando, a gratidão é um sentimento que contribui para tudo isso. Então, se tudo que a gente abordou aqui talvez não te convenceu, seja grato por inteligência, pelos resultados que a gratidão vai trazer na sua vida. Olha só que bacana. É maravilhoso, maravilhoso. A gratidão tem um efeito no nosso organismo, né? Um efeito vivo, real, né? Que nos motiva, né? Que nos faz avançar, né? Eu costumo dizer que por onde eu passei, eu sempre deixei portas abertas e sempre agradeci muito as pessoas que me receberam, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, de relacionamentos também. Então é sempre um aprendizado e é sempre algo a se agradecer, né? Porque de um jeito ou de outro, aquilo teve um impacto na sua vida, né? E se você conseguir extrair o melhor de cada situação e ser grato por ela, por esse aprendizado, por essa vivência, pelas adversidades também, porque aí você aprende muito nas adversidades. Sim. Talvez até mais do que na bonança, certamente, né? Certamente. No apogeu, digamos assim. Certamente. A adversidade te coloca em situações que você precisa transpor, você precisa ir além. Então você tem que ser grato também. Eu vou pegar esse bate-bola para passar para o nosso amigo aqui. E realmente ele falou, ser grato em situações boas realmente é fácil. Mas a grande questão é quando os desafios acontecem. De repente uma crise aconteceu. Que tipo, não é ser grato, a crise aconteceu, que massa. Não, mas que tipo de aprendizado? E aí eu vou passar a bola agora para o meu amigo aqui com uma pergunta. Qual foi o grande desafio, sobretudo na sua carreira profissional, que o senhor veio a passar e que depois que esse desafio passou, trouxe muito aprendizado, saiu fortalecido e ainda prosperou ainda mais por conta desse desafio, trouxe muito aprendizado para a sua vida profissional? Qual seria esse desafio? Um desafio, né? Um grande desafio. Veja, acho que o maior desafio que eu passei, já que é vinculado à minha vida profissional, foi a perda do meu irmão, que era advogado. Meu irmão mais velho era advogado e nós trabalhávamos juntos no mesmo escritório. E aí, isso 1º de janeiro de 93, eu voltando de um Réveillon na cidade, aí eu olhei, estava de carona, falei, poxa, cara, parece o carro do meu irmão batido ali. Dá para dar uma paradinha. Aí ele parou, deu ré, aí eu desci, alguém falou, o rapaz morreu na hora. E aí eu fui para o hospital e realmente eu tinha perdido meu irmão, né? E não só meu irmão, mas meu colega de escritório. E a partir daí eu tive que tocar o escritório sozinho, tá? E claro, com a ajuda de Deus, a gente foi tocando e as coisas foram funcionando, tá? Esse escritório inicial era em Itabuna, depois eu vim para Salvador. Então o desafio grande que eu tive na minha vida profissional foi a perda do meu irmão mais velho, que era advogado. Então eu tive que me reinventar para agora tocar o escritório sozinho. Então esse foi meu desafio e assim, foi uma história, uma trajetória, e a vida é assim, é feita de desafios, né? Eu digo que a natureza, quando ela quer forjar um homem de verdade, ela o testa, ela o submete à adversidade, tá? Então é assim, e você tem que sair fortalecido de cada coisa que lhe acontece. Porque, veja, a coisa mais importante, na verdade, né? A coisa mais importante, na verdade, não é o que lhe acontece, é o que você faz com o que lhe acontece, é a interpretação que você dá para aquilo que lhe acontece. Você compreende? Então, assim, esse foi o meu desafio profissional maior. Até porque a gente não consegue controlar tudo, ou muito poucas coisas a gente controla. Exatamente. Então, a gente pode, na realidade, isso eu não controlo, mas o que eu posso controlar é o foco que eu vou dar àquela situação. Vou focar no problema ou eu vou focar na solução? Eu vou focar apenas naquela situação ruim ou eu vou focar no aprendizado que aquela situação pode trazer para nossas vidas? Então, eu acho que foi bacana seu depoimento, forte também para mim. Não, com certeza, com certeza. Um depoimento de superação. Sim.
Porque não foi só, foi uma parte da família, né? É uma parte da família e é um sentimento que só quem viveu sabe. Sim. Só quem viveu sabe. E você, a partir desse fato, transcender, né? Avançar. Claro que você nunca vai esquecer, nunca. Mas com o passar do tempo, essa lembrança vai ficando um pouco mais palatável. Você vai conseguindo enxergar o que ela te trouxe, né, para o futuro. E quando você, depois de alguns anos de carreira e de vida e de sucessos e fracassos, né? Porque a vida da gente também é feita de altos e baixos, né? O importante, eu acho, é você olhar para trás e conseguir enxergar êxito. Êxito na superação dos desafios, êxito na conquista dos seus objetivos, né? E sempre, claro, sendo grato por tudo que você tem, por todas as experiências vividas. Eu acho que o depoimento e a superação. Vou abrir um parênteses para agradecer também por compartilhar também com a gente o depoimento. Então, realmente, a gente aprende muito com as experiências das outras pessoas. Fernando aqui também gratidão também por compartilhar também suas experiências, os ensinamentos. E eu acho que esse bate-papo aqui realmente é o que... O propósito, né? O propósito disso é muito maior do que qualquer tipo de situação e eu fico grato e muito honrado também em poder estar fazendo parte desse nosso bate-papo. Então, gratidão pelo momento. Claro. Gratidão pelo momento. Deixa eu te falar uma coisa, Rafael. Você outro dia aqui no podcast, você falou uma coisa que eu achei interessantíssimo, Rafael. Você disse assim, ó. As pessoas olham muito o palco do outro, mas não olham o bastidor. Não foi isso? Né? E olha, deixa eu até te falar assim, deixa eu até te pedir permissão para me apropriar. Perfeito. Me apropriar um pouco. Perfeito, né? Domínio público. Porque eu achei fantástico, sabe? A frase é, eu achei fantástico. Não compare os seus bastidores com o palco das outras pessoas. Dessa frase é forte. E dessa frase a gente pode tirar várias vertentes. Primeira vertente, o que ele mostra ali no palco são apenas as conquistas dele, é evidente. Então, seria muita injustiça você comparar seus bastidores, que tem seus desafios, tem suas dificuldades. E além disso também, por exemplo, eu vi uma reportagem de uma influenciadora digital postando, por exemplo, que ela estava na primeira classe de avião. Não tem problema se estava na primeira, se estava na pior classe. Isso aí não é dessa questão. Mas a grande questão era que é uma publicação mentirosa. Bateram uma foto dela em uma outra classe. Então, primeiro ponto. Eu vi isso aí, velho. Eu vi um vídeo que a galera... Tinha um rapaz que estava alugando... Ele fez um cenário de um avião. Justamente para influenciadores irem lá, fingirem que estão em avião de primeira classe para fazer vídeos e postar. E alugava o espaço para a galera fazer. Então, o primeiro ponto é ser cuidado e bacana, filho. Felipe é que a participação dele O cara tá ganhando dinheiro, velho. O cara montou um painel aí. Ele cria um cenário. Ele criou uma sala. Ele criou uma sala, mobiliou como se fosse um jatinho particular. Sim. E iam lá influenciadores e faziam vídeos lá dentro. Pra dizer que estavam... E tiravam várias fotos da pessoa sentada assim, aí tirava foto, ele ia lá e tirava foto. Aí tinha tipo uma parada atrás que parecia umas escadas de um jatinho, onde a pessoa tirava foto, ela subindo no negócio. Uau! Caramba, olha só. Aí já é. Primeiro, mas aí é no 71, né? É enganar o outro. Aí é enganar. Não, primeiro ponto, essa pessoa já tá mal resolvida na vida dele. De ajuda. Primeiro ponto é isso. Então, bacana aqui. Aproveitar também, gratidão ao Felipe, porque se o Felipe não estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Não, exatamente. Então, além dessa contribuição dele também para o nosso podcast, ele está ali mexendo ali nas tecnologias que particularmente eu não tenho, é um talento que eu não conseguiria. Então, gratidão ao Felipe. E vamos lá, então tem essa vertente primeira, e a gente ainda pode ir mais além. A segunda vertente qual é? A pessoa, para estar naquele palco, muitas vezes passou por uma jornada. Passou por várias pedras, subiu várias escadas, é degrau. Então muita gente hoje quero chegar onde aquela pessoa está, sem passar pelos desafios, sem passar pela jornada. E a gratidão, o que é que a gratidão tem a ver com a jornada? Tudo a ver. Porque a gratidão é a gente ser grato também pelo momento presente. Porque muita gente fala, não, eu vou ser feliz e grato quando chegar naquele ponto.
de repente, quando eu casar, ou quando eu tiver aquele sucesso profissional que fulano tem. E aí muitas vezes se comparando a outra pessoa. Então, inclusive, estudos já indicam que a comparação impede a gratidão. Gera ressentimento, gera inveja. Então, além de tudo isso, tem as duas vertentes. Primeiro, muitas vezes é uma publicação mentirosa, como a gente viu aqui. Então a gente tem que ter cuidado, saber verdade. Filtrar muita coisa que a gente vê. Sobretudo hoje no mundo de redes sociais, a gente precisa saber filtrar. E a outra questão também, a outra vertente que eu trago também é a questão da jornada. O caminho a ser trilhado. E, doutor Rabi, vou passar aqui mais uma vez para fazer uma pergunta. Vou perguntar agora ao Fernando também. Vou perguntar ao Fernando também, que é um advogado muito experiente também. Há alguns anos. Não apenas um advogado experiente, mas também sábio. Uma pessoa muito sábia, inteligente, viajado também, viajou bastante. Eu queria, de você, Fernando, eu queria saber a seguinte questão. Diante de todas essas suas experiências, você sempre me trouxe também que gosta de aproveitar também para viver experiências como viagens. Você dá muito valor a essa questão das experiências. Então, assim, a minha pergunta para você é da seguinte maneira. Você fez uma viagem, de repente aquela viagem terminou. Uma viagem especial. Você pode até falar de algumas viagens especiais. Quando termina aquela viagem, qual a gratidão que você tem após a viagem também? Vamos dizer assim. Aqui vão duas perguntas. Primeiro, em relação à viagem, você que é uma coisa que você gosta muito, você pode falar também a respeito sobre a situação. Eu acho muito importante experiência. E após a viagem, qual a gratidão que você fica realmente, que você realmente sente? Então, é nesse sentido também que a gente gosto, sim. Eu acho que quando você sai do seu espaço e abre um pouco, né, a visão, você de alguma forma, de uma forma ou de outra, você traz para si alguma experiência. Seja ela boa, seja ela ruim, né? Um atraso de voo, uma mala que não chega, né? Que foi extraviada, ou também deu tudo certo, a viagem foi maravilhosa, o lugar foi incrível. Uma viagem que me marcou muito foi a Portugal, a minha lua de mel. Portugal é uma cidade incrível, um país incrível. Tivemos a possibilidade de conhecer algumas cidades, né? Lisboa, Nazaré, Fátima, Óbidos, Sintra, né? Tudo muito rapidinho, porque tudo é muito próximo. Bacana. E a viagem em si foi maravilhosa. Porque eu estava com minha esposa, a gente estava num momento de extrema felicidade. E assim, os pequenos percalços foram absolutamente superados em razão do contexto em que nós estávamos naquele momento. E quando a gente retornou, né, depois de aí, acho que foram uns 10 ou 12 dias, a gente retornou para casa e falou assim, olha, foi maravilhoso, né? Vamos planejar para fazer isso novamente, né? Mas vamos viver agora a nossa realidade. Eu agradeço a oportunidade de ter vivido essa experiência, de ter aprendido, de ter conhecido nossos colonizadores, né? Incrível. Viver aquela cultura e perceber que nós temos muito da influência deles aqui na nossa cidade, né? Salvador, sobretudo. Nós temos muito da influência deles. E entender que aquilo ali foi um momento, a gente tem que agradecer por ter vivido aquilo, por ter tido aquela experiência. E também fomentar, claro, né, novas experiências. Como é que você faz isso? Você planeja, você trabalha, você desenvolve as suas atividades para também, em dado momento, você poder ter essa nova experiência, talvez em um outro lugar, num outro momento, num outro país, ou até perto de casa. Porque não é só para fora, não. Se você vai a Lençóis, se você vai na Chapada, você tem lugares belíssimos que vão trazer para você, né, pessoalmente, grandes experiências e grandes reflexões. Porque quando você está também num ambiente de natureza exuberante, né, onde você só ouve o barulho do vento e o canto dos pássaros, é um momento também de você se interiorizar, se conhecer melhor, né, se perceber. Então isso também é um objeto de muita gratidão. Não precisa ir para longe, não. Tem gente que diz que Portugal é o 28º estado do Brasil. 27º estado. Você falou aqui agora que lá é muito parecido e tal. Conte aí algumas histórias pra gente, né, dessa época que você estava lá, que você acha interessante trazer assim.
pra Portugal? gente. É. Gratidão pelas lembranças também. Gratidão aí pelas também. lembranças. Vamos lá. Portugal, uma coisa que me chamou muita atenção em Portugal. Eles são muito literais. Os portugueses são muito literais. Então, a gente tem por hábito, e até por uma questão de educação, abordar as pessoas assim, poxa, eu gostaria de ir para o mercado modelo. Como eu faço? Aí, se você chegar em Portugal e fizer essa pergunta dessa forma para um português, vamos reproduzir aqui, né? Olha, eu gostaria de ir para o Palácio de São Jorge. Né? Ele, gostarias por quê? Não queres mais? Né? Então, eles são muito literais. Então, se você gostaria, você não quer mais. Não quer. Se você queria, você não quer mais. Então, Eles são sarcásticos. Só o pé da letra demais, né? É uma coisa ao pé da letra. Eles são sarcásticos. Então, É um povo maravilhoso. é um povo eu adoro, maravilhoso, é um povo maravilhoso. Também Até você entender isso e começar a se colocar de maneira mais assertiva e entender que essa assertividade não é falta de educação. Você querer uma coisa não é grosseiro. Não, eu quero ir para o Palácio São Jorge. Como eu faço isso? Ele vai te dizer, se você quer ir, eu vou te indicar o caminho. Né? Mas se você queria, você não tem por que me perguntar. Viria até um pouco daquilo que a gente abordou no podcast passado, né, Fernando? A gente conversou bastante sobre o perfil comportamental. Sim. E a grande questão é que as pessoas criam muita expectativa pelo comportamento do outro. Exato. Sendo que o outro não é você. O outro é o outro. Então, muitas vezes, aquele comportamento dele não é porque ele tem algo contra você, não é o jeito dele. Então, essa compreensão também que o Fernando nos trouxe aí da maneira que os portugueses também, a questão cultural, questão de comunicação deles também, foi muito bacana, Aliás, você lembrou uma coisa aí, Rafael? Foi um bate-papo muito legal sobre o perfil comportamental, né? Quem quiser conferir, é só entrar aí no Advogue TV e procurar aí o vídeo Perfil Comportamental. Foi bacana. Foi bem bacana. Foi bacana. Foi muito legal. Mas eu quero saber de você agora. Eu quero uma história inusitada sua. Cara, Essas andanças aí ao longo desses 20 anos de vida. Não é? São tantas histórias, meus amigos. São tantas histórias. Eu posso pegar uma adenda aqui? Diga lá. Eu sei que ele gosta muito também de alguma coisa ligada à motocicleta. A motocicleta é meu hobby. Eu adoro a sensação de liberdade fantástica. Faz parte também da vida, né? O hobby. Faz parte. Mas deixa eu ver aqui uma coisa inusitada, cara. São tantas, sabe? Que pra lembrar assim de uma específica, mas quer ver, eu lembro que nós estávamos em Bruges. Bélgica, cidadezinha linda, maravilhosa, os canais fantásticos para você passear pelos canais. Alguns canais que, claro, numa proporção muito menor, mas lembram um pouco Veneza, né? Assim, pelos seus canais. Pois numa proporção minúscula, né? Aí estávamos em Bruges, estava eu, minha esposa e mais meu compadre, a Genô, Terezinha e tinha mais um casal amigo, era Baracho e Luciana, mas estávamos em 3 casais. Aí estávamos tentando chamar o garçom, né? E já tínhamos chamado de tudo quanto é jeito, né? E ele passava para lá e passava para cá e não nos atendia. Não nos atendia. Você falou a questão de costume, literalidade, né? Aí uma hora ele passou, olha, eu toquei no braço dele, né, pra chamar. Toquei, rapaz, pra quê? O garçom virou uma fera, velho. O garçom ele ficou bravo e resmungou e não sei o quê. E foi uma onda, então assim, nossa, uma situação que engraçada, sabe? Como é bom, a gente tava até antes do nosso podcast, a gente tava falando sobre a questão do humor, né? Como é bom dar risada, né? Divertir também. Vamos chamar nosso amigo também para o nosso bate-papo. Felipe, uma situação inusitada. Eu não lembro aqui, velho. Melhor não consigo lembrar aqui agora, não. Mas, doutor, por que o garçom ficou furioso? Ficou irritado? Porque eu toquei no braço dele. Eu acho que para ele aqui tocar no braço é porque não pode tocar no braço? Eu acho que para ele era uma ofensa, eu não conheço a cultura do local lá. Eu estava na Bélgica, então assim, eu não conheço. Eu sei que ele ficou zangado. Agora, tem outra coisa dessa mesma viagem, desses 3 casais. Desses 3, a gente fez uma viagem, eu não sei se foi essa que a gente foi. Foi isso, a gente foi para Londres, Depois de Londres, nós pegamos o trem, fomos para
Fomos para Bruxelas, de Bruxelas fomos até Bruges, que é uma cidadezinha perto. Próximo, né? Voltamos para Bruxelas e pegamos um trem até Paris. Estamos nessa mesma viagem, os 3 casais. Que viagem incrível, né? Aí tem um episódio bem legal, sabe o quê? A gente estávamos na Champs-Élysées. As mulheres saíram para ver lojas e fazer algumas compras e os homens, né, os 3 homens, vamos sentar em algum lugar para tomar um chopp, tomar alguma coisa e comer um petisco. Aí olhamos ali, olhamos um bar, um restaurante, outro, achamos um legal que tinha umas mesinhas aqui, uma área mais externa, sentamos, né? Era um restaurante. Aí pedimos, eu acho que pedimos uma garrafa de vinho, ou foi chopp, não me lembro, pedimos alguma coisa para beber, acho que foi chopp. Aí pedimos um chopp para beber. E procuramos petisco no cardápio. Não tinha petisco, mas tinha entradas. Tinha entrada. Eles vão pedir uma entrada, a gente compartilha, né? A gente compartilha e depois a gente, dependendo do que ocorrer, a gente pede outra. Aí pedimos uma entrada, o garçom trouxe, aí compartilhamos, ficamos aquelas entradas, a entrada virou petisco, né? Nosso famoso petisco. Aí ficamos ali compartilhando e tal. Aí terminou essa entrada, pedimos a segunda. Novamente compartilhamos. Aí pedimos a terceira entrada, né? O garçom trouxe aquelas entradinhas pequenas, ele trouxe, a gente compartilhou. Aí o papo estava bom, as mulheres estavam, né, passeando, e a gente ali já animado, a essa altura alguns chopps já consumidos, né? Faz parte, né? Aí pedimos a quarta, né? Entrada do garçom, não, vocês pediram entrada, agora foi uma entrada para cada, agora tem que pedir o prato principal. Mas como assim? Aqui a entrada ela é algo que antecede o prato principal. Agora vocês têm que pedir os pratos principais. São 3, é um prato para cada. A gente não quer comer, sabe? Então, você percebe que tem histórias engraçadas e a gente ficou ali. Para nossa sorte, aí para nossa sorte, as mulheres chegaram. As mulheres, nesse momento desse impasse, as mulheres chegaram. Aí pronto, agora beleza, agora traz os pratos que agora todo mundo agora todo mundo junto. Mas deixa E a festa continua. Nós brasileiros temos uma coisa, sabe? Que é o bom humor. Sim. Né? A gente transforma tudo, a gente leva geral, mas não dá uma vida, flexibilidade. Essa foi uma história interessante. Com certeza. E faz parte da natureza do brasileiro, essa coisa de você chegar num lugar e tomar o seu chopinho, o seu vinho, o seu bicho, e passar a noite beliscando coisas. Sem necessariamente ter um prato principal. E essa parte também da humanidade, assim, também, no sentido de um povo muito acolhedor também, né? Então, assim, até mesmo gratidão pelo nosso Brasil também, né? O jeito como nós lidamos com as pessoas, exatamente, com os turistas. Então, tem esse diferencial também. Uma coisa interessante, da vez que eu fiz uma viagem sozinho para Barcelona. Certo. E em Barcelona, ao contrário do que da boa relação que eu tive com os portugueses, as pessoas que vivem em Barcelona, elas são mais fechadas. Certo. São mais fechadas. Então eu tive algumas dificuldades lá em Barcelona. Primeiro porque eles falam o catalão, né? A maioria das pessoas falam o catalão. E é parecido com o espanhol, mas é muito mais difícil. Porque eles não têm aquela, pelo menos foi a impressão que eu tive, né? Eles não têm aquela predisposição de acolher você. Sim. Se eles puderem ajudar, eles vão te ajudar. Se eles não te entenderem também, eles não fazem questão. Eu já ouvi também isso. Então isso me marcou um pouco. Então, assim, as viagens elas não são só positivas. Há também as questões negativas. A diversidade, sim. Entretanto, Barcelona é uma cidade belíssima. Eu acho que vale a pena qualquer pessoa que puder vá, porque é um lugar de uma cultura incrível, de um aspecto histórico espetacular. E sugiro também que quem puder, tiver interesse, conheça um pouco da história de Barcelona, porque é uma história vanguardista. A cidade de Barcelona é uma cidade de vanguarda dentro da Espanha. Mas toda viagem traz sempre aprendizado. Deixa um aprendizado e uma história para contar. Exatamente, rapaz. Eu estava lembrando aqui de uma história bem peculiar, né? Porque eu viajei a São Paulo. E aí, eu viajei com meus pais na época. E aí, meu pai bem conservador, né? A forma dele ser mesmo. E aí, por um acaso, minha mãe naquele momento não ia sair. Ia sair eu e meu pai. E aí eu perguntei ao recepcionista se ele indicava alguma balada para eu estar levando meu pai, tranquilamente.
Balada não, boate, perdão. Perguntei se tinha alguma boate que eu indicava. Só que, assim, evidentemente que boate aqui em Salvador, a gente sabe que é algo bem... Uma balada mesmo, uma balada do pessoal de São Paulo. Só que lá eles interpretam de uma outra maneira. E aí, beleza, entra no táxi sem meu pai. Só que na hora, a sorte nossa foi que minha mãe decidiu ir. E aí a gente entrou no táxi, tava aí o meu pai e minha mãe. Daqui a pouco a gente falou o nome do local, né? Meu pai falou o nome do local que o recepcionista tinha indicado, na maior boa vontade, né? Segundo a visão dele, que a gente pensou que era o... Beleza, quando ele fala para o taxista, eu olhou assim, senhores, tem certeza que esse ambiente, é que eu acho que esse ambiente dá muito família. Então, assim, para eles, boate é outra coisa. Então, tem outra atribuição que deu para compreender. Então, assim, resultado, a gente acabou dando risada. Minha mãe, então, aproveitou a oportunidade, deu uma brincada também. Ainda bem que a mãe foi, porque se não fosse, era capaz do taxista levar tranquilamente. Exatamente. Então, é perfeitamente normal. Exatamente. Então, assim, lá boate pra eles é outra coisa, pro pessoal de São Paulo, né? Pra gente, boate é balada. Então, assim, são diferenças também que às vezes, na hora foi um momento bem constrangedor e ao mesmo tempo de risada, que a gente aproveitou, porque às vezes momentos constrangedores a gente tem que aproveitar o quê? Pra rir. E muita gente não se permite também errar. É verdade. O erro faz parte. O engano faz parte. Tá tudo certo. Qual o problema? Até mesmo você tá fazendo alguma situação, tem alguma coisa a ajustar? Ajusta. Verdade, verdade. Então, assim, foi uma situação que eu lembrei. Minha mãe sempre veio humorada também, né? Deu risada pra caramba e... Acredito que eles estarão vendo também esse podcast. Eles não, certamente estão. Eu mando aqui realmente minha gratidão pelos dois também, né? Que é muito grande, profunda também. Mas são pessoas fantásticas, né? Pessoas fantásticas, pai, sua mãe, certamente. São pessoas maravilhosas. E assim, eu tenho boas lembranças também, né? Nessa questão da família também. Então é importante também a gente lembrar desses bons momentos. Eu perguntei a Fernando realmente das viagens que ele fez, uma pessoa de muita viagem, de muita experiência, de muito conhecimento, de muito agregar. E fiquei feliz com a presença dele aqui também hoje. Fiquei feliz. Obrigado pelo convite. Sim, agregou bastante Sempre aqui. Sempre que possível for, estarei com vocês aqui, porque, olha, é um bate-papo gostoso. Não é? Bacana, bacana. Com certeza. Agora, Felipe, a gente tá falando de gafe de viagem. Qual é a sua gafe? Qual gafe que você cometeu na viagem? Eu não vou falar de gafe, eu vou falar de uma coisa que me surpreendeu quando eu fui para os Estados Unidos. Meu irmão sempre falava que lá o pessoal não anda de ônibus lá. E eu ficava sem entender, porque como assim, velho? O pessoal, a melhor nação do mundo, o pessoal não anda de ônibus, precisa de carro para tudo, como é isso? Quando eu fui para lá que eu fui entender, realmente lá tem poucos pontos de ônibus na cidade, você vê pouco ônibus andando na rua e os lugares são muito distantes um do outro. Eu ficava sempre na dúvida como é que eles se locomoviam lá. Depois que eu fui entender por quê, porque que lá foi um país que foi feito de maneira diferente do Brasil. Eles tiveram uma revolução meio que industrial diferente e para eles, eles criaram cidades baseadas em as pessoas andarem de carro. Então, teoricamente lá os carros são mais baratos do que aqui e lá praticamente todo mundo tem um carro. E até por isso as cidades foram feitas mais distantes uma da outra. Não tanto como o Brasil, como era tudo junto, assim, que é tudo perto aqui. Lá é tudo mais afastado e você precisa de carro. Mas eu só fui entender isso quando eu cheguei lá, essa questão de você precisar de carro. Tanto foi que quando a gente foi para lá, a gente não tinha tanta liberdade de sair para os lugares sozinho, porque a gente sempre precisava de um carro para ir para os lugares. Mas as pessoas andam muito de metrô, né, Felipe, também, né? Não, mas o metrô ele não roda a cidade toda. Sim, ele tem um trajeto limitado dele. Ele de metrô para pontos específicos, né? Mas só para você ter noção, se você estiver em casa e der vontade de você uma coisa de você sair para comer um pão, por exemplo, coisa normal aqui do Brasil, você é obrigado a descer, pegar um carro, dirigir uns 20 minutos para a padaria mais próxima e para comprar pão lá. É uma coisa que me incomodou muito, porque eu não sou acostumado com isso. Para mim, tudo perto, faço tudo andando, era melhor. Eu cheguei lá, eu achei isso bizarro. Eu lembro que a gente passava horas lá, dentro de um carro, indo para os lugares, porque para todo lugar você precisava de carro. Caramba. Isso me surpreendeu. São as histórias de cultura, né? Me surpreendeu. Eu acho que na Europa, Fernando, é diferente. Lá os lugares são mais próximos. Não, e você tem uma área de metrô que é muito eficiente. Muito eficiente. É incomum o pessoal comprar muito carro, assim, que nem aqui no Brasil, que nem lá nos Estados Unidos, por exemplo, né?
Isso que eu acho muito bom da Europa, velho. Os Estados Unidos eu não gostei desse negócio de você depender de um carro pra tudo, eu achei um saco isso. Não, lá o transporte público na Europa, ele é muito eficiente. Você se desloca com muita tranquilidade para qualquer lugar. Qualquer lugar, é impressionante. É verdade, você se locomove em metrô, então, né? Muito bem servido de metrô, né? Muito bem servido de metrô. Você anda, se desloca facilmente. Eu me lembro que em Barcelona, eu fiquei na casa de um grande amigo meu, Alexandre, que me recebeu lá na casa dele, um amigo de infância, ele, a família, 2 filhos, a esposa e tal. E ele falou assim, olha, Fernando, você vai sair daqui de casa, porque ele estava trabalhando, eu estava de férias, mas ele estava trabalhando. Então eu andei muito sozinho por lá. Aí ele falou assim, ó, você vai sair daqui e vai andar 100 metros até aquela estação. De lá, você vai pegar o metrô e vai parar na Praça da Espanha ou na Praça da Catalunha. Dali, você anda para qualquer lugar. É impressionante. Então, o transporte público deles é muito eficiente e muito fácil de você se localizar. Muito interessante, eu gostei muito. É, bacana. Bacana, viu? Legal, né? Espero que um dia nós tenhamos essa Aprendi bastante aqui, viu? Aqui realmente vim para um bate-papo, foi um bom bate-papo, excelente bate-papo. Está sendo. E ainda teve essa questão realmente que eu não sabia, dessa curiosidade, desse fato. Então a gente começou falando bastante sobre gratidão também, né? E você, Rafael, você tem viajado bastante aí para fazer palestra? Eu tenho viajado bastante, sobretudo na Bahia. Vou fazer agora 2 palestras, próximas palestras minhas. Eu vou fazer 2 palestras agora em Eunápolis e Itabuna, em cada cidade, e já retorno para fazer uma outra, às 3, sobre gratidão. Então é um tema realmente que tem chamado bastante a atenção das pessoas. Por que você acha que isso tem acontecido? Veja bem, Fernando. Será que em algum momento... Eu realmente refleti bastante sobre essa situação. Eu confesso que quando eu fiz a minha monografia, eu queria entender um pouco mais de maneira científica a gratidão. E a gente vê muita gente falando de gratidão da boca para fora, mas a gratidão é muito mais do que isso. É algo que transcende a gente. Então eu queria compreender e entender realmente esse sentimento. E eu refletindo sobre essa situação e essa peculiaridade, inclusive já fiz palestra de gratidão para Romanel, e já fiz palestra também para outras instituições sobre a gratidão. Eu penso que talvez a humanidade esteja precisando ouvir mais sobre a questão da gratidão. Cada dia é uma nova oportunidade. Cada dia, cada dia que você acorda, é uma nova oportunidade de você construir sua vida. E muita gente talvez esteja reclamando por coisas pequenas. As pessoas estão se aborrecendo por coisas pequenas, talvez até irrelevantes. Não estou falando que eu não me aborreço, também é um desafio para mim também. Confesso que é um desafio, acredito que é um desafio para todos nós. Muitas vezes tem coisas que a gente pode ficar chateado, que a gente pode se aborrecer. Mas a grande questão é que a gratidão é a gente começar a olhar sobre um novo prisma. Inclusive, os pesquisadores concluíram que o ser humano tem a tendência ao viés da negatividade, ou seja, ao ver as coisas pelo aspecto negativo. Então é importante a gente tomar consciência disso para quê? Para focarmos nas coisas boas, nas dádivas que a vida nos dá. Então, assim, fiz palestras em Lauro de Freitas, já fiz em Camaçari, fiz em Salvador e diversos outros lugares também na Bahia. Primeiro ponto, aproveitando aqui, sei que muitas pessoas que já viram minha palestra também estarão assistindo, então fico feliz em poder contribuir ainda mais com as pessoas. A gratidão grande minha mesmo em poder contribuir, compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, algo realmente que me transcende. Então, gratidão pela oportunidade de estar compartilhando a minha experiência. Mas eu penso que a Bahia também é um estado muito grande também, de um povo muito acolhedor. E como o Felipe perguntou aí, eu tenho feito bastante mais, inclusive na Bahia, já fiz em São Paulo também mas a maioria das minhas palestras tem sido realizada na Bahia. E assim, a gratidão minha também por cada palestra, por cada acolhimento que as pessoas me deram também, porque isso também é importante. E muitas vezes eu aprendo até mais do que eu contribuo. No sentido assim, não é que eu não contribuo muito, mas aprendizado com cada pessoa que está ali. Palestra de gratidão eu sempre abro para as pessoas falarem. Então, assim, tem pessoas que, já ouvi casos assim de pessoas que
foram jogados no lixão, a minha foi bem tocante. Pessoas também que perderam mãe, perderam pai durante a pandemia, perderam irmão. Então, assim, tem muita gente com história de vida incrível. E a gente pode aprender sim com as histórias de vida de cada pessoa. Dr. Habib, por exemplo, acabou de compartilhar a história dele que eu não sabia. Estou sabendo aqui agora. Eu conhecia. Estou sabendo agora e para mim foi muito impactante ouvir. Já vou sair daqui com mais uma nova visão, mais uma nova experiência e com o sentimento de gratidão ainda mais aflorado. Deixa eu te contar outra coisa, né? Assim, já que é, né? Só mais uma parte. Pronto. Aí, a filha desse irmão que era advogado, que morreu de acidente, né? Ela veio trabalhar comigo em Salvador. Ela veio para cá, para Salvador, ela aqui ficou comigo, ela casou e etc. E aí ela foi para Itabuna, foi passar um período em Itabuna, e lá sofreu um acidente também e faleceu. Então, assim, eu também perdi uma sobrinha, filha desse irmão, e que trabalhou comigo. Então, assim, só tô falando de histórias que acontecem na sua vida, quando você falou de... Você olha não compare não compare os seus bastidores com o palco das outras do outro. pessoas. Então, assim, os bastidores da gente tem essas coisas, né? Nos bastidores tem essa coisa. Agora, voltando a falar sobre gratidão... A gente falou também na live passada, só para pegar esse gancho bem legal, às vezes a pessoa chega no local e o chefe não deu bom dia e a pessoa fica toda ressentida. Opa, a pessoa não me deu bom dia, o que é que tá vindo e tal. E muitas vezes ele tá passando por algum desafio na vida dele que você nem imagina. É verdade. Viu? E falando em gratidão, certo? Eu tenho uma gratidão, assim, nesse projeto Advogue TV, eu tenho uma gratidão pela Dalmobile. Porque, assim, eu falei para Valdir do projeto, o cara falou, velho, eu acredito no projeto e eu vou ajudar esse projeto, certo? E foi um cara que ajudou para que chegasse aqui, tá? Ele ajudou com esses móveis aqui, certo? Qualidade boa. Então, assim, foi um cara que... Então, gratidão, a gente tem que ser grato, né? Então, minha gratidão a Dalmobile, a Valdir. Dalmobile tem loja na Avenida das Patórias e na Estrada do Coco, são 2 lojas e... Fez a minha casa a minha casa toda ele fez, já fez vários trabalhos para mim e eu só tenho que dizer Como não ser grato, foram muito bons no que executaram, foram muito bons no pós-venda. Minha experiência com eles foi muito boa e foi um cara que apostou no Advogue TV, tá? Então a gente tem que ser grato às pessoas. Acho que gratidão é uma coisa muito importante. Agora, qualidade da móvel. Qualidade. Maravilhoso. Sem dúvida. Bacana. Sem dúvida. Parabéns também da móvel, parabéns aí. Não é? Sem dúvida. Bacana, viu? Agora, te perguntar o seguinte, existe uma relação entre gratidão e prosperidade? Sim, eu diria que sim. Porque na realidade a gratidão... Porque muita gente fala, não sabe o que fazer, vai ajudar alguém. Eu concordo que é importante demais a gente ajudar as pessoas, contribuir na vida do próximo. Mas não sabe o que fazer, primeiro agradeça. Agradeça por você estar vivo. Agradeça por você ter essa dádiva que é viver. Então o primeiro ponto realmente é a gratidão. E segundo estudos, a gratidão influencia na felicidade e na produtividade. E vamos levar em consideração que prosperidade, né, que você perguntou, que a prosperidade também, porque prosperidade é uma palavra que pode ter várias vertentes. Sim. O que seria prosperidade? Pode ser prosperidade financeira, pode ser prosperidade na vida familiar, pode ser prosperidade em algum outro aspecto. Então é uma palavra que acaba sendo uma palavra genérica. Ampla. Porém, vamos tocar na questão, por exemplo, de profissionalismo. A gratidão influencia diretamente na produtividade. E a produtividade está ligada também à prosperidade. Então, fazendo esse link, a gente percebe que a gratidão também influencia na prosperidade. No resultado final. Agora, eu vou só... assim, o que eu penso, tá? Você falou que a prosperidade tem várias vertentes, tá? Sim. Assim, aí, Rafael, a divergência é bacana, né? Eu penso diferente. Faz parte. Eu penso diferente, porque, veja, para mim uma pessoa que está bem financeiramente, tá? Ela está bem financeiramente, ela é uma pessoa rica, milionária, bilionária, mas ela pode não ser uma pessoa próspera, porque eu acho que prosperidade é uma palavra única. Prosperidade é você estar bem, é você estar bem com você mesmo, é você estar bem com sua situação. Então, assim, você ser uma pessoa próspera não significa somente que você tenha muito dinheiro, né? Não significa. Para mim, uma vida próspera é uma vida que reúne vários elementos, né? É uma vida de plenitude, é uma vida de plenitude. Para mim, isso é uma vida próspera. Então, se você tem dinheiro, claro, isso é prosperidade. E se você associa isso a um bem-estar, uma família bacana, a saúde,
Você emocional também, então, né? assim, a prosperidade plena é quando você conjuga todos esses fatores, tá? É o sentido maior de prosperidade. É o gênero do qual, é o gênero do qual são espécies. Sim. Trabalho, família, saúde. Isso aí, na verdade, você estando bem nessas vertentes, então... Você é próspero. Eu chamo essa vertente de pilares. Nós temos vários pilares. Então tem um pilar aí financeiro, tem um pilar emocional, Perfeito. tem um pilar também intelectual, tem um pilar profissional. Então nós temos vários pilares em nossa vida. Então, concordo sim. Prosperidade seria, também dentro da minha visão também, seria nós estarmos em abundância em todos esses pilares da nossa vida. Esses aspectos. Porque na verdade muita gente ainda tem aquele pensamento, o cara é rico, o cara é próspero. Talvez prosperidade financeira seja isso realmente. Mas prosperidade é muito maior. Vai além. Vai além. Você falou de pilares, eu estou escrevendo... Exatamente pensando, eu penso muito nessa questão de prosperidade. Eu estou escrevendo um trabalho, um livro, que são os pilares da prosperidade, certo? Estou escrevendo, falando sobre os pilares da prosperidade. Olha o spoiler, hein? Ninguém sabia disso. Ninguém sabe. Pilares da prosperidade. Fique tranquilo que eu fico quieto, a gente fica quieto aqui. Aí, certo? Agora, Vai bacana, viu? Bacana. Olha o que a Felipe está fazendo agora. Ele está fazendo mais. Tô fazendo. Inclusive, não tá errado não, velho. Errado não tá não. O senhor esqueceu de oferecer aí pro pessoal o lanchinho aí. Não quer oferecer agora, não? Tem um lanchinho também. Deixa eu pegar aqui, Daqui pra pouco. O papo tá tão bom. Não, o papo tá tão bom que... Na verdade, aqui eu não perdi até a noção aqui, né? Olha o Felipe aqui, ó. Viu aí? Aí, grande Felipe. Bacana. Olha o lanchinho aí, ó. Pronto. Obrigado, meu amigo. Valeu. Agradeço. Gratidão. Gratidão sempre. Obrigado, Felipe. Obrigado. Bacana. Projeto bacana. Porque ele tava comendo sozinho, né? Compartilhar o lanchinho, tá vendo? Gostei do projeto. Gostei do projeto. Um projeto muito interessante. Muito interessante. Pois é. Uau. É isso aí. É isso aí, gente. Então, gratidão, né? Gratidão. Então, mais um projeto chegando, né? Mais um projeto chegando. Olha, eu confesso que me surpreende às vezes quando a gente... porque eu estou diariamente com o Dr. Wadir, né, no trabalho. A energia que esse ser humano tem, viu? A energia que esse ser humano tem é algo invejável e de se sentir grato. Sim. Faço aqui essa constatação, porque percebo que não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Às vezes ele está cansado, às vezes ele está com algumas preocupações, e é natural, né? Porque a responsabilidade é grande, né? Mas não esmorece, não desanima. Não é não, doutor? É verdade, é verdade. E está sempre com um sorriso no rosto, disposto a ajudar, disposto a bater um papo, seja no dia a dia, um bate-papo como nós estamos tendo aqui, mas então um bate-papo técnico. Olha, vamos seguir esse caminho, olha, dá para escrever melhor, dá para ser diferente, né? Porque eu costumo dizer que os profissionais do direito, de uma maneira geral, eles chegam a um amadurecimento jurídico quando eles transcendem o âmbito de uma matéria específica e conseguem, com a vivência, com o estudo, com a atuação, agregar, tornar a coisa multidisciplinar. E eu percebo que o Dr. Wadir e outros colegas também alcançaram esse nível de excelência, digamos assim. Né? Eles conseguem tornar aquele tema e ver aquele tema, observar aquele tema de uma maneira multidisciplinar, sobre todos os aspectos, seja no aspecto processual, seja no aspecto do direito formal, né? E eu acho que isso é fruto de muito trabalho, fruto de muito estudo, fruto de muita dedicação. E eu espero também um dia chegar a esse amadurecimento profissional, porque acho que, né, é fruto do trabalho e da gratidão, das experiências vividas, né, dos erros também, dos né, erros, certamente. Dos erros, claro. É óbvio, Claro. já faz parte. Os erros nos a fazem... gente aprende com os erros. Na Com verdade, certeza. a gente aprende com Quem só ganha não aprende nada.
Quem só ganha não aprende trazem nada. grandes lições, na Oh, verdade. meu Deus. Assim. Ave Maria. Você comete Agora- um deslize ali, porra, Opa. agora é a hora. Então, assim, e tem até uma frase também, né, não vou lembrar exatamente o filósofo, que sanidade é cometer sempre os mesmos erros. Ah, sim. Você não vou me recordar exatamente Sim. quem falou, foi Einstein. Sanidade é errar. Então, a grande questão não é apenas o erro em si, mas é errar e tirar aprendizado daquele erro, né? Verdade. Exatamente. Então, assim, é exatamente isso. Porque, veja, a vida é um constante aprendizado. Eu digo sempre que a cada dia eu aprendo. Minha meta é assim, hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. É a minha meta. E eu tenho que aprender um pouco a cada dia. Eu tenho que aprender a cada momento. Eu tenho que me aperfeiçoar. A vida é um constante aperfeiçoamento. E eu creio, na realidade, né, que até as coisas mais corriqueiras, o Senhor certamente deve errar. Assim, as pessoas, Sim. por exemplo, a gente aprendeu a caminhar quanto tempo? Sei lá, daí não tocar, entrar. não vamos entrar nesse- mas desde de bebê, assim, de bebê, criança, a gente já anda. E muitas vezes a gente andando, a gente não tropeça. Tropeça. Era natural, é uma coisa que a gente faz desde, sei lá, Desde sempre. desde Desde muito tempo. Desde sempre. Então, assim, a gente erra. Então, muitas vezes, aquele erro também, mesmo que você saiba fazer bem feito, você pode errar. Eu me lembro- Então, e assim, a grande questão errou, às vezes, porque eu percebo também que, acredito também que vocês podem também dar sua opinião em relação a isso, que tem pessoas que não começam um novo projeto, não começam um novo trabalho, não faz muitas vezes aquilo que precisa ser feito para ele chegar naquele objetivo, porque ele tem medo de errar. Isso é perigoso. Não, mas você não tem que ter medo de errar, né? Eu digo, trabalho bom é trabalho feito, né? Você tem que fazer, né? É óbvio, você tem que fazer o melhor possível, você tem que dar o melhor de si em cada coisa que você faz, você tem que dar o melhor de si. A sua entrega tem que ser a melhor que você pode fazer. Sim. Tem que ser sempre isso. E sempre dê mais do que até o outro espera. Se dedique muito ao que você faz. Agora, óbvio, que se você espera a perfeição, aí é complicado. Se a gente observar aqui, quando a Aí pode ser Microsoft frustrante. lançou o Windows, ele não era perfeito, né? Aliás, até hoje ainda não é perfeito, tanto que as novas versões continuam, né, acontecendo. Avançando, né? avançando. O Android, o iPhone, o sistema iPhone, você vê que a cada geração eles vêm melhores, ou seja, nunca se considera nada perfeito. Aí eu digo assim, viu? Aquele que acha que já sabe tudo, que não precisa estudar, que não precisa melhorar, é melhor saber o quê? Pendura a chuteira, se aposenta, vai pra beira da praia, vai pescar, vai fazer qualquer coisa, porque é melhor, sabe? A vida é uma constante evolução. E é assim Eu que eu me- penso, eu me sabe? recordo- Bastante uma vez- aprendizado. É. Eu me recordo de uma história que um amigo de meu pai contou. Ele foi trabalhar no Rio de Janeiro com um grande empresário. Cenário nacional e internacional também. E ele é um profissional altamente qualificado. E ele foi suplantando todas as etapas do processo seletivo. E a última etapa era uma entrevista com o dono da empresa. Um cara aparentemente tranquilo, de bom papo, né? Ele queria, na verdade, ter a sua percepção acerca daquela pessoa que ele estava ali conversando. Aí ele falou assim, olha, eu gosto de contratar pessoas da sua idade. Na época ele devia ter uns 58, 59 anos. Aí ele falou, por quê? Porque já cometeram todos os erros que tinham que cometer. Aí ele foi muito sensato e talvez isso tenha feito ele ser contratado. Ele disse, olha, eu não vou cometer os mesmos erros, mas nada impede que eu cometa erros novos. Né? É claro que a chance disso acontecer pelos erros passados, a gratidão por ter errado lá atrás e aprendido com o erro, né? É mais difícil acontecer. Mas a gente não pode descartar, porque a vida é o ineditismo. Tem situações que você não prevê, você não viveu aquilo ainda, né? Sobretudo na área dele, que é uma área ligada ao meio ambiente, ele viajava muito pela América Latina e tal. Então você tem culturas que não são a sua, né? Então você pode cometer alguns erros. Então você, olha, fica mais difícil porque eu já cometi alguns. Aprendi com eles, né? Aprendi com eles, fica mais difícil. Nós somos seres Entretanto, humanos, né? eu sei que ele foi contratado, trabalhou nessa empresa por quase 10 anos mais e prosperou.
Graças a Deus. Bacana, bacana. É uma E pessoa incrível. A sinceridade dele também foi bacana. Foi, também. claro, claro. É por aí. É por aí, tem que ser Bacana, assim. Sim. Então, tem uma história, né, que eu li, não me lembro mais onde, um desses livros aí, diz que um diretor, né, um diretor da IBM, ele fez uma ação errada e tinha dado um prejuízo de 10 milhões de dólares à IBM. Uau. E ele aí, grana. envergonhado com o prejuízo que tinha dado, fez a carta de demissão e apresentou para o CEO da empresa, a carta de demissão dele. Aí o CEO da empresa disse, não, você acha que eu vou lhe liberar? Você acabou de me dar um prejuízo de 10 milhões de dólares e você acha que vai embora assim? Não, você já aprendeu como não deve ser feito. Agora você vai trabalhar e recuperar o meu prejuízo. Não, você não vai embora. Não. Que visão dele também, viu? Exatamente. Que Então, visão, veja que bacana. O CEO disse, não, você aprendeu como não deve ser feito. Então você aprendeu uma lição. Agora você vai trabalhar e recuperar. E assim, não sei qual é o final da história, mas eu creio que ele deve ter recuperado certamente, né? Pelo aprendizado dele. Com essa oportunidade e com essa lição de vida. Né? Assim, eu digo o seguinte, ó. O errado é você insistir nos mesmos erros. E qual é importante? É que você acerte mais do que exatamente. É mais importante que você acerte muito mais. E acho que com a vivência você vai aprendendo, né? Quanto mais experiência você acumula, menor é a chance de cometer erros, né? Claro. Agora até mesmo assim, erros antigos podem se repetir? Podem. Natural, podem. É possibilidade. Só que a grande questão é que mesmo que você tenha cometido algum erro que você já cometeu antes, você vai saber lidar melhor com ele. Sim. Você vai e ter a sua resposta é diferente. Sim. Sua resposta a ele é diferente. Agora, tem algumas profissões que são intolerantes ao erro, certo? Tem algumas profissões que são, por exemplo, a nossa profissão de advogado, ela é intolerante ao erro, certo? O advogado, quando ele erra, ele pode causar um prejuízo medonho, certo? Ao cliente. O médico, quando erra... Piloto de avião também, né? Piloto de avião, engenheiro, quando constrói um prédio. Então, tem algumas profissões em que elas são intolerantes ao erro por essência, por natureza. Tá? A advocacia é intolerante ao erro, então você tem que revisar, você tem que escrever, revisar, analisar, pensar, para fazer sempre... Trazendo agora para a advocacia, eu vou fazer uma pergunta, sinta-se à vontade qualquer um para responder. Como é que vocês visualizam essa questão dos clientes sobre o prisma da gratidão? Porque assim, tem clientes também, né, que chamam um advogado, contratam um advogado, opa, se o advogado ganhou, mérito dele, ou a causa era ganha. Se o advogado de repente não obteve êxito na causa, porque advogado... E também a gratidão também é o contrário, a gratidão do advogado para com o cliente, pela oportunidade de trabalho. Vamos fazer Deixa eu te contar duas uma perguntas história. Deixa eu te contar uma história que talvez ajude a responder. Logo que eu me formei, eu trabalhei num convênio que a OAB tinha com o governo do estado. Chamava-se SOAS, Serviço de Assistência e Orientação Judiciária. Era como se fosse uma defensoria pública, tá? Só que era administrado pela OAB. E um dos processos que eu peguei foi o de uma senhorinha que, por algum motivo, o INSS cortou metade do benefício dela e da mãe. Eram as duas sozinhas no mundo. Uma tinha 68, que cuidava da mãe de 89. E aí eu fiz a ação, consegui reaver o benefício, conseguimos os atrasados, né? Então eu sei que no final do processo teve um valor substancial para ela, né? E aí um dia ela chegou no SOAGE e me procurou. Doutor Fernando? Aí eu falei, pois não. Ela... Olha, eu gostei muito de você, nós ficamos amigos, é uma coisa que é da minha natureza, eu gosto de me aproximar muito das pessoas. Sim. Então, aí ela trouxe para mim um envelope em agradecimento. Aí eu falei, dona, minha amiga, eu não posso aceitar, foi um prazer enorme, você não é uma cliente, você é uma amiga querida e tal. Pensei elogios para ver se eu dissuadia ela do propósito que ela queria, né? Do propósito dela. E ela bateu o pé firme e disse que só sairia dali se eu aceitasse. Eu aí peguei o envelope, tinha um valor dentro, aí cheguei pro meu chefe e disse assim, olha, não vou ficar, faça o que você quiser,
compro de cesta básica, faço alguma coisa. Porque eu não tem porquê, né? Aí ele falou, não, faz o seguinte, faz uma cartinha bonita para ela, que eu vou mandar o motorista levar de volta. É ótimo. Fiz a cartinha. Na semana seguinte, ela me aparece lá com uma sacola. Aí eu cheguei assim, dona fulana, tudo bom? Ela, tudo bem, doutor Fernando. Ela foi até ríspida comigo. Tudo bem. Mas o senhor não aceitou o meu presente. Aí eu falei assim, pô, mas eu não podia. Não sei, aquela que eu expliquei. Ela, mas se o senhor não aceitar o que eu trouxe, aí nós cortamos relações para sempre. Aí eu falei, então tudo bem, o que é que a senhora trouxe? Ela tirou da sacola um bolo de milho e um bolo de aipim. Aí eu falei assim, ó, aceito com uma condição. Que a senhora sente aqui comigo e tiver tomar um café e vamos comer esse bolo. Então, assim, e aí o outro bolo, o Soage recebia muitas pessoas, né? O outro bolo eu fiz questão de cortar para todo mundo, que as pessoas que chegavam para serem atendidas lá, o atendimento começava às 8, elas chegavam na fila às 3 da manhã. Então eram pessoas que estavam no limite de tudo, né? Quando chegavam para serem atendidas. Então naquele dia o bolo de milho eu distribuí para todo mundo, o de aipim eu comi um pedacinho com ela, levei para casa e foi interessante. E eu senti nela, naquele momento, uma extrema gratidão. E isso refletiu em mim. Porque eu senti que naquele momento o meu trabalho ajudou significativamente uma pessoa, uma família. 2 senhoras que eram sozinhas no mundo. Então, esse aspecto da gratidão, ainda que inconscientemente naquela época, porque eu era muito jovem, aquilo ali me marcou e eu nunca esqueci dela. Nunca esqueci. A gente se distanciou porque a vida vai nos colocando por caminhos diferentes, mas eu acho que o aspecto da gratidão dentro do prisma do trabalho, da atividade profissional, para mim, aquela situação foi a situação em que isso aflorou de maneira mais evidente para mim. Foi uma situação bacana, bacana. Felipe, já tentou comer? Já. Felipe, vocês viram que Felipe ficou quieto depois do lanche? Barriguinha cheia, né? Eu tô aqui para complementar os senhores. Eu tô aqui para complementar os senhores. Boa. E bacana o que ele trouxe, porque a gratidão também reflete na pessoa também. Tem duas questões. Primeiro, a pessoa que faz algo em gratidão a outra se sente bem, sempre tem um reconhecimento. É o reconhecimento. Então, o reconhecimento aquece o coração. Exato. O gesto dela foi um gesto muito lindo, muito bonito. E muitas vezes pequenos gestos também, como um reconhecimento, é importante. Certamente se ela falasse, se ela não, óbvio que esse gesto foi mais emblemático. Sim. Certamente. Agora, se ela chegasse junto ao Fernando, muito obrigado, viu? Suficiente. Certamente também. Absolutamente suficiente. Sim. Absolutamente suficiente. E vou jogar a bomba então agora no nosso amigo aqui. Ali tem história. E no aspecto da ingratidão de algum cliente, ou teve alguma coisa assim que, principalmente sobre o aprendizado de alguma ingratidão de algum cliente. A ingratidão maltrata. Ou se quiser, também pode falar de uma maneira genérica, algum aprendizado assim nesse sentido. Rafael, assim, ingratidões acontecem, né? Ingratidões acontecem. Só que eu não me prendo, sabe? Quando as coisas são ruins, eu esqueço. Então, assim, bacana. se eu perguntar sobre alguma ingratidão, eu digo, esqueci todas. Eu não lembro, eu esqueci todas. Bacana. Ingratidão. Gratidão, aí tem muitas gratidões. Aí bacana. Aí eu lembro, das gratidão eu lembro, sabe? Ingratidão eu esqueço, porque elas ficam no passado. Só faz mal. Fica lá, deixa lá, já passou, sabe? Já passou. Agora a gratidão, que bacana. Porque acho que a gente tem gratidão é uma coisa importante. Porque perceba o seguinte, a gratidão depende de mim, certo? A gratidão depende de mim, é um sentimento meu. A ingratidão é do outro. Você compreende? Tem a ver com o outro, não tem a ver comigo. Então por isso fica lá. Porque não vai me contaminar. Sempre não vai me contaminar. Bacana. Uma vez um filósofo. É aquilo que a gente falou da questão do controle, né? Não é o que não está no controle, é algo da pessoa, da própria pessoa, alguma coisa mal resolvida nela, né? Exatamente. Então fica lá, sabe? Porque ficou lá com ela, a gratidão ficou com ela, ficou só com ela. Não diz respeito a mim. Teve um filósofo indiano, não vou me lembrar o nome dele agora, e ele relatou uma situação que fala muito disso. De sentimento, né? O que acontece quando eu lhe dou um presente
que você não quer? Eu fico com esse presente. Correto? Sim. Porque você não quer, fica comigo. Isso vale para o sentimento. Quando eu te dou um sentimento de ingratidão, um sentimento ruim, que você não aceita, esse sentimento fica só com você. E eu sigo o meu caminho. Bacana. Entendeu? Então, isso vale. Isso tá na nossa vida. A gente é que tem que escolher se a gente vai aceitar aquele sentimento ou não. É a escolha nossa. É o que está no nosso controle. É o né? que está no nosso controle. A gente está É o focando. que está no né? nosso controle. Que Felipe, bacana. E você, Felipe? Fale aí, Felipe. Agora sobre Gratidão por hoje, ser sexta-feira. A gente está próximo Sextou, aqui né, de Felipe? começar a sextar. Final de semana vai ser bem badalado. Meu. É? Ó. Eita. Não quero entrar em detalhe. Isso aí fica para depois do podcast, né? Depois Fica em do off. Eu acho que ele pediu a deixa, não foi? É, É hora de sentiu? encerrar. Sinalizando que já tem 1h10 já. Vamos fazer um Sinalizando brinde, que já tem então? 1h10 já de gravação. A gratidão de estar todos aqui nesse bate-papo maravilhoso. Sensacional. Pra Gratidão. você, Felipe. Gratidão Filipão, a você. obrigado. Obrigado, E gente. gratidão a Bacana. você que está aí, que nos acompanha, que nos assiste. Gratidão. E até a próxima, né? Vou deixar só Até a aqui próxima. minhas redes sociais também. Por favor. Se de repente alguém, quem quiser estar me acompanhando também, no Instagram, Palestrante Rafael Couto. Pode seguir lá, @Palestrante Rafael Couto. Olha aí, Será um prazer também estar lá com enorme. você. Palestrante @Rafael Couto. Segue lá. @Palestrante Rafael Couto. Arroba palestrante Rafael Couto. Rafael Couto, Maravilha. Exatamente. Maravilha. Fernando, e você, Fernando, suas considerações, diga lá. Olha, gratidão por esse momento. Foi um bate-papo tão descontraído, tão gostoso. Foi uma coisa bem sexta-feira mesmo, bem leve, depois de uma semana de trabalho, né, de altos e baixos, de reuniões, audiências, né? Eu acho que a gente terminar a semana com um bate-papo desse, com pessoas tão bacanas, tão legais, que representam tanto, né, na vida da gente, eu acho que é um encerramento de semana perfeito. Agora, para finalizar com chave de ouro, só chegar em casa, encontrar minha esposa, brincar com meu filho e curtir o final de semana. Tô saindo aqui realmente com um sentimento profundo de gratidão. Então, gratidão, meus amigos, pela oportunidade também de bater um papo aqui. Gratidão também a você por estar nos acompanhando até agora. Sim, com certeza. Gratidão ao nosso amigo Felipe também pela participação e por proporcionar também esse momento. Então, gratidão. Ok? Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.